Vamos falar agora sobre as notícias do cotidiano aqui na cidade com o Pancho do pancho.com.br que está aqui com a gente. Oi, Pancho, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia a todos que estão acompanhando aí a programação da Rádio Itaberaba, Blumenau. Tava rindo agora sozinho, porque tava falando aí, se quiser evitar de ficar parado na BR-470, não passa por lá, mas fica parado o tempo todo, né? Bom, vai ter um lugar que vai evitar de ficar parado por muito mais tempo, né? Porque vai ficar interditado de vez. Bem lembrado, Pancho, bem lembrado. Aliás, trecho, por falar em trânsito, né? A gente esteve aqui com o deputado Napoleão Bernardes, porque amanhã vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa com o secretário de Estado, né, para falar, afinal, para se entender por que aquela obra do prolongamento da Via Expressa não sai do lugar nunca, né? Chegou até o viaduto da Guilherme Scharf e aí... Se estendeu um pouquinho mais também, né? E aí parou de vez, né? Como diz o deputado, né, que pelo menos se abra esse trecho, para depois se ver o restante, mas alguma coisa tem que ser feita, porque não dá para ficar tantos anos com uma obra que começou, não acaba e não serve para nada, né? Nada, não abriram um trecho, eu sempre digo isso, né? Dinheiro jogado ali para nada, né? São mais de 10 anos de obra e não tem 1 metro sequer entregue, né? Pode até ter sido concluída a pavimentação, porque sinalização também não há. Então há pavimentação aí nesses 3 primeiros quilômetros, né, de 15 que devem ser construídos, né, é bom lembrar isso, né, são 3 quilômetros que foram executados a pavimentação de 15 no total, não há sinalização e por isso também não há liberação de 1 metro sequer para o trânsito. Eu sempre perguntei, na época que eles estavam fazendo que a obra chegou até a rua Guilherme Scharf, né, por que eles não tinham liberado esse trecho, pelo menos, de 1,8 km entre a BR-470 e a rua Guilherme Scharf para o trânsito, porque já ia dar uma ajuda, né, com certeza. Mas diziam que era por falta de segurança, porque aí iam ter que construir alças de acesso que não estavam no projeto, porque não tinha o viaduto, agora até tem o viaduto. Enfim, davam sempre essa desculpa. E essa audiência de amanhã, cercada de expectativa, porque a gente quer ouvir o secretário de Estado da Infraestrutura, Gerry Comper, principalmente, né? Já que ele, imagino eu que tem alguma notícia a dar, eu acho que vai ser uma notícia ruim, até onde eu entendi, a empresa parece que desistiu da obra, pelo menos nesse trecho ali, eu não sei exatamente se ela estava contratada para os 15 quilômetros ou para um trecho menor, que é o que foi executado, mas pelo que eu entendi, parece que a empresa desistiu e, claro, a informação oficial o secretário deve dar amanhã durante a audiência pública, imagino eu, espero eu. E assim como eu espero que os deputados, principalmente os deputados aqui da nossa região, atuem cobrando, né? E cobrando de forma muito contundente o governo estadual para que essa obra seja reiniciada o quanto antes e para que seja completada, ou seja terminada o quanto antes, né? Ela é uma obra extremamente importante, as pessoas não percebem, é uma pena isso, né, Jorge? As pessoas não percebem a importância dessa obra porque é uma obra nova. Não há intervenção numa via que já existia e por isso as pessoas não veem a obra. Elas não estão acompanhando a obra, né? Então elas não estão sentindo um malefício direto, vamos dizer assim, como é quando vai pavimentar uma rua já existente, né? Então elas estão aguardando por algo que vai melhorar em muito a mobilidade da cidade, principalmente na região norte, mas não está acompanhando e por isso se esquece, só pode ser isso, se esquece de cobrar. Porque nem mesmo os empresários, as entidades da Itopava Central, que são as mais interessadas nisso, estão se mobilizando para cobrar alguma coisa. Eu não vejo mais ninguém falando disso. Agora, mais recentemente, a imprensa começou a falar disso, mas eu não vejo a cidade como um todo mobilizada para fazer com que a Via Expressa de uma vez por todas seja retomada e seja concluída. Porque disso depende o desenvolvimento da única região para onde Blumenau pode crescer. Obviamente, disso depende o desenvolvimento de Blumenau, né? Não há dúvidas em relação a isso. Sabe que tu fez eu voltar um pouco ao passado e lembrar que por muito menos que isso, muitas vezes se fechava a rodovia. Exato. Lembra? Exatamente. Quando a gente cobriu o fechamento de rodovia na Itopava Central, na época que o Jean Kuma ainda era presidente da Associação de Moradores lá. Exatamente. Para desenvolvimento naquela região. E hoje você não vê, ainda tem o CODEIC? Pois é, eu acho que sim.
Eu acho que ainda existe o CODEIC, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico muito, lá da Itopava Central. Né? Apareceu muito quando foi para construir aquele viaduto sobre a BR-470. O Trevo da Mafisa também. Trevo da Mafisa. Época, né? Depois meio que ele estava sempre sossegada. O CODEIC sempre trabalhou junto com as entidades empresariais aqui da cidade, né? Ele estava sempre ligado ao G6, né? Que dizia lá, a CIP, CDL, AMP, a Intersindical, agora está a maçonaria também, enfim... mas de fato, sabe, cadê o CODEIC para cobrar isso? Ou se está cobrando, por que não mostra que está cobrando? Porque é importante envolver todo mundo para que a cobrança seja maior ainda. Eu acho que a gente está muito plácido, muito tranquilo, Jorge, em várias muito questões. Muito acomodado. Pancho. E aí eu não falo só de Blumenau, porque esses dias eu estava pensando nessa questão do para mim, roubo, né, dos pensionistas do INSS, né? Isso ali também. Por muito pouco o país parou já várias vezes, por muito menos do que isso, para isso não para, né? Por muito menos o Brasil já parou e várias vezes, e para isso que é um roubo dos mais bizarros que eu já vi, dos mais explícitos que eu já vi, sabe, se faz pouco, ou pelo menos a população e a comunidade se revolta pouco, na minha opinião. Então, assim, acho que a gente está muito tranquilo, não sei o que está acontecendo, né? Acho que, de certa forma, o desenvolvimento traz vários benefícios, principalmente em relação à tecnologia, mas as mudanças de costumes, as mudanças que, né, que o próprio celular nos traz, essa facilidade, talvez está amortecendo todo mundo, está deixando todo mundo muito na ótica do espectador, em vez de estar atuando. E eu acho que a política também tem um pouco disso, porque a polarização da política acaba afastando muita gente da vida comunitária, porque ninguém tem mais paciência de ficar ouvindo extremista, tanto da direita quanto da esquerda, ficar falando, tá todo mundo meio que de saco cheio. É isso aí, vamos falar de saco cheio. Essa que é a verdade. E isso afasta um pouco as pessoas da vida em comunidade e das cobranças que deveriam ser feitas para o benefício dele, para o benefício da cidade, principalmente, porque sabe que tudo que vai ser benéfico para a cidade, obviamente, tende a ser benéfico para todo mundo, né? Então, é uma pena assim, esse processo pelo qual a gente está passando. E eu concordo plenamente contigo que falta pressão daquela região, acima de tudo, muita pressão daquela região, porque é um problema entrar e sair da Itopava Central. Para quem mora lá, acaba quase que vivendo lá. Exato. Para quem é de fora e precisa entrar e sair, quem entra e sai todo dia daquela região lá sofre muito, né, com os gargalos do trânsito naquela região. E aí nesse meio tempo, né, aproveitando o zoom que a imprensa resgatou nas últimas semanas, nos últimos meses em relação a esse assunto da Via Expressa, aí vem gente, na minha opinião, e aí é a minha opinião muito pessoal, tumultuar, né? A partir do momento que o vereador Alexandre Matias, por exemplo, se posiciona para que primeiro se faça a reurbanização da Paulo Zimmermann, ou seja, o corredor norte, né? Da Pedro Zimmermann, perdão, sempre confundo as duas, da Pedro Zimmermann, e depois se faça o prolongamento da Via Expressa, para mim só vai atrasar tudo, porque a Via Expressa já começou, a Via Expressa tinha que ser feita primeiro, para poder desafogar a Pedro Zimmermann e não impactar tanto negativamente a obra do corredor norte como vai impactar, obviamente. Ou seja, se a obra do Corredor Norte chegar na Pedro Zimmermann agora, imagina, vai ter que interditar o trânsito. Para onde vai esse fluxo? Não tem para onde ir. Tu entendes? Então, primeiro se faça a Via Expressa para que parte do fluxo que hoje passa pelo Pedro Zimmermann possa passar pela Via Expressa, para daí sim entrar e fazer a urbanização da Pedro Zimmermann. Parece lógico isso, parece meio óbvio. Ainda mais que a Via Expressa já foi iniciada e a Pedro Zimmermann não. Então, assim, é complicado. Então, espero eu que essa audiência pública de amanhã venha para realmente trazer informações que nem sempre foram esclarecidas, né? Por exemplo, parece que há essa história de que a empresa desistiu da obra, ou pelo menos desse trecho. Espero eu que o GR Comper traga essa informação amanhã e, mais do que nada, que haja pressão para que essa obra seja reiniciada, porque, de fato, é a obra mais importante de Blumenau, é a obra mais importante da região. O governo do estado se gaba falando de toda a recuperação que vem fazendo das rodovias estaduais, e, de fato, vem fazendo, mas aqui está devendo, né? Muito pouco é cobrado em relação a uma nova rodovia, porque aquele trecho da Via Expressa vai se transformar na S68, né? Ela vai ser transferida da Dr. Pedro Zimmermann para o prolongamento da Via Expressa, e aí o governo realmente chega a deixar muito a desejar, e a população, a sociedade organizada de Blumenau também deixa a desejar quando deixa de cobrar essa obra tão importante.
É verdade. Agora, ainda sobre essa obra, né, uns detalhes importantes. O que eu já ouvi sobre essa obra estar travada? O município apresentou um projeto para municipalização da rua Dr. Pedro Zimmermann e abriu mão da obra do prolongamento da Via Expressa. Eu ouvi isso. Aliás, o deputado Ivan Nates já falou isso. Uma coisa atrapalha a outra, segundo ele. Segundo o deputado Ivan Nates, né, o município entendeu que seria melhor triplicar e duplicar a Pedro Zimmermann do que dar continuidade lá. Então, municipaliza, pega o dinheiro e investe lá, segundo o deputado. Segunda questão, a empresa superfaturou a obra e aí teria que trabalhar sem receber, porque recebeu antecipadamente no superfaturamento, num acordo feito com a justiça, e teria largado de vez esse negócio. Ou seja, bota um caminhão lá, uma caçamba lá, uma máquina lá, 2, 3 trabalhadores lá e vai empurrando com a barriga, já que não vai receber mais nada mesmo, porque houve um superfaturamento. E o terceiro seria um problema com o DENIT, porque tem que fazer um viaduto novo, né? Porque seria duplicado com alças e tudo mais, e o DENIT foca na duplicação da BR-406 e queria ir lá para frente. Sim. Então não daria para abrir esse trânsito da nova aqui. O que o deputado Napoleão fala? O projeto de triplicação e duplicação da Pedro Zimmermann nasceu no governo dele, municipal, quando ele era prefeito. E é para ser paralelo, não é para ter ou esse ou aquele. Isso que eu ia dizer, as duas obras são essenciais, uma depende da outra, na minha opinião. Exatamente. Então o que ele defende? Ele defende que as duas vão as duas. Né? Se busca um consenso para fazer as duas obras. Se abre emergencialmente esse primeiro trecho, né? E se dê prosseguimento a finalizar o novo traçado da SC-108, assim como se dê prosseguimento a esse projeto que é maravilhoso também, né? De urbanização, sim, de uma nova urbanização ali da rua Dr. Pedro Zimmermann. Mas eu não sei se há boa vontade, né? Para se investir paralelamente nessas duas obras. Não ligo, de novo eu venho dizer assim, se não é o caso, se não tem dinheiro para fazer paralelamente as duas obras, que se faça uma primeiro e depois a outra, como era para ter sido feito. A Via Expressa era para estar concluída desde 2017. E agora sim, reurbanizar a Pedro Zimmermann. Exatamente, já deveria estar, se a Via Expressa fosse feita, fosse concluída, executada no tempo que estava previsto, 2017, a Pedro Zimmermann já poderia estar pronta também. Sabe, já se passaram 7 anos, quase 8, desde o início, desde do fim previsto da Via Expressa. Imagina, a gente poderia estar hoje com a Via Expressa e com a Pedro Zimmermann reurbanizada, porque é muito bom também as pessoas saberem disso, tá? O prolongamento da Via Expressa é para levar a rodovia para lá, para tirar a rodovia de cima da rua Dr. Pedro Zimmermann e levar para uma rodovia nova. A rua Dr. Pedro Zimmermann, uma vez reurbanizada, ela vai ter uma configuração de avenida. Exato. Ela não vai ter mais uma configuração de rodovia. Uma via urbana, né? Vai ser uma via urbana. Para uma região que a partir de então deve crescer assustadoramente. A velocidade, se já é ruim, vai diminuir, porque é uma velocidade de avenida. No máximo um Alberto de Campos, 60 km por hora. Embora Alberto de Campos é uma via expressa também, porque pelo menos o prolongamento dela tem configuração de via expressa. A Pedro Zimmermann não vai ter essa configuração, a não ser nas áreas talvez menos povoadas. Mas nas áreas mais urbanizadas, com certeza ela vai ter uma configuração de avenida. Então, sabe, todo mundo sai ganhando nessa história. Eu não consigo entender realmente por que tanta demora para resolver e não é a hora de ficar discutindo o que tem que ser feito primeiro. Quando toca a Via Expressa, a Via Expressa está concluída até Guilherme Schaff, faz a Pedro Zimmermann até Guilherme Schaff também, vai fazendo, né, vão se conversando as duas frentes para que as coisas andam conjuntamente e uma beneficie a outra. Agora, de fato, Jorge, a questão do viaduto sobre a BR-470 é outro ponto crítico. É uma dor de cabeça. Fato, exatamente. Mas poderia ser aberto o trânsito com pista simples como está hoje, e lá na frente. Poderia. Imagino eu que poderia, principalmente se for até a Guilherme Schaff somente, é 1,8 km, que vai funcionar inicialmente como uma rua de ligação de uma via importante via para outra, e não como uma via expressa. Mas
não é, já ajudaria com certeza. Nós, como engenheiro, não entendemos nada, né? Mas olhando, a gente é bom passando né, por lá, vazando por lá, a gente tem essa impressão. Exatamente. E olha quanto travou o desenvolvimento daquela região até aqui, né? E de novo, né? Travou o desenvolvimento da região e travou o desenvolvimento de Blumenau. Não venho dizer que não. Sem dúvida nenhuma. Blumenau ficou para trás em relação ao litoral, sim. Desde que a 101 foi duplicada e desde que o 470 está nessa novela aí para ser duplicada até Indaial. Bom, e falando ainda em infraestrutura, tem aquela nova ponte da Itopava Norte, né, lançada no governo Mário Delbrante, que depois foi captar recursos que agora parece que vieram com o João Paulo Kleinubin através do BNDES. BRDE. Desculpa, tô louco. BRDE. Com o BRDE. Então, na semana passada, né, o ex-prefeito e diretor do BRDE anunciou, então, esse financiamento para o município de Blumenau para poder fazer... O BRDE vai avaliar ainda, né? Ele vai receber o projeto, vai fazer a avaliação para daí liberar o financiamento. O que foi decidido é que vai... Pela proximidade, a gente entende vamos dar prioridade ao BRDE, vamos tentar com eles aqui e provavelmente vai dar, não tem porquê não ainda sair, né? mais em véspera de ano de eleição e um interesse mútuo aí, né? É verdade. Mas a nova ponte vai ter um impacto significativo entre a Itopava Seca e a Itopava Norte. Nós vamos ter um binário. É verdade. Né? A gente não vai mais ficar parado ali na rua São Paulo para atravessar. Não por tanto tempo, né? Para atravessar a ponte que tem ali, né? Porque a ponte de Neubornhausen. Aquela vai ter um outro sentido. E essa nova vai ter um outro sentido. Então, ali no Colégio João Wiedemann, isso, para quem entende, vai sair essa ponte e vai fazer um binário ali. Exatamente. A ideia é que a nova ponte leve da Itopava Seca para a Itopava Norte e a ponte existente, a ponte de Neubornhausen, leve da Itopava Norte para Itopava Seca, né? Em 2 pistas cada uma. Não sei se a nova vai ter 3, acho que não, mas deve ter 2 pelo menos, com ciclovia, com, né, com toda a estrutura necessária. Com calçada e tudo mais. É mais uma ponte sobre o rio Itajaí-Açu. Fazia tempo, né, que Blumenau não tinha uma nova ponte sobre o rio Itajaí-Açu. Acho que a cidade também está devendo em relação a isso. Tem locais aí que realmente caberiam pontes mais sobre o rio Itajaí-Açu. E optou o governo por fazer para fazer um binário lá na Itopava Norte. Não sei se talvez se construísse uma ponte em outro local, talvez não fosse mais benéfico, enfim, aí também a questão do planejamento é que vai decidir. Mas o fato é que, de fato, a região norte, de novo, da cidade vai ser beneficiada com isso, né? Eu não sei em que grau, sabe, Jorge? Eu não tenho dúvida. Eu tenho, assim, na realidade, eu não tenho hábito de passar por lá, principalmente em horários de pico. Eu não sei a quantas anda o trânsito e o congestionamento na Itopava Norte por conta do afunilamento do trânsito na ponte de Neubornhausen hoje. Mas com certeza, tendo mais vias para passar, obviamente a tendência é que desafogue e melhore. O problema é que lá na frente não desafoga, né? E lá na frente tem um pepinão gigante. Para quem vem da Itopava Norte e vai para a Itopava Seca, geralmente essa pessoa vai em direção ao centro. Não vai em direção à Rua Bahia, porque vai se afastar ali da cidade. Vai em direção ao centro, pegando a Engenheiro Paul Werner. E aí tu chegas ali naquele cruzamento da Itaguaçu com a Engenheiro Paul Werner em frente à Kremer e para tudo, né? Ali sim é o pepino gigante que a prefeitura tem a resolver e até onde eu vejo não tem como. A não ser se for abrir outras vias, né? É um viaduto, né? Então, né? Elevados, viadutos, túneis. Naquele ponto específico, me parece que não existe uma solução com viaduto. Não sei, né? Tem que estudar. Eu acho que a gente está crescendo muito, mas precisa evoluir nesse sentido, né? Pouco de elevar as coisas, né? Pouco se fala em viaduto, né? Túneis. Em Blumenau. Muito se falou agora nos últimos anos e até hoje não vi nada sendo feito a não ser medição em relação a uma passagem inferior sobre a Avenida Martin Luther em direção à Ponte de Ferro, né, na Rua Tocantins, ou seja, quem vem da Rua Tocantins, quem vem da Rua São Paulo, pega a Rua Tocantins e vai para a Ponte de Ferro, para não parar o trânsito ali, haveria uma passagem inferior. Vamos passar por baixo da Martin Luther, ali do finalzinho da Beira Rio, né, no comecinho da Martin Luther, para acessar a Ponte de Ferro. Cadê? Não foi feito ainda. Foi feita medição, teve lá o pessoal medindo, fazendo, né, o projeto, mas até agora não tem execução nenhuma daquilo lá. Beneficiaria muito, claro, porque vai diminuir o tempo do semáforo. Vai ter o semáforo para o pedestre, obviamente, vai ter que ter, né? Mas vai diminuir bastante o tempo de semáforo ali.
E muito se falava, né? Muita gente comenta isso, né? Principalmente nas redes sociais, aquela coisa, mas tem que fazer viaduto, tem que fazer viaduto, tem que fazer viaduto. O problema é que não dá para fazer viaduto em qualquer lugar. Não pela viabilidade técnica, porque a gente sabe que engenharia tudo pode e viaduto cabe em qualquer lugar tecnicamente. Mas para o bem da cidade não dá para colocar um viaduto em qualquer lugar. Muito se falou, na época que estava se reurbanizando a Alameda Rio Branco, em fazer um viaduto da Alameda Rio Branco passando por cima da Rua 7 de Setembro para seguir ali em direção à Rua 15 de Novembro. Na época eu lembro que muita gente comentou sobre essa possibilidade. Infelizmente, e aí uma opinião minha de novo, não dá para fazer um viaduto na frente de um prédio histórico como é o da Johannes Stift, ali onde está hoje, né, a Escola de Artes da Escola Barão, né, a parte de Artes e Idiomas da Escola Barão. Tem um restaurante lá também. Não dá, desculpa. Não tem como uma referência histórica daquela ser coberta por um viaduto, já que o viaduto tem que começar muito antes por conta da elevação, é inadmissível, né? Eu tenho certeza que boa parte da população ia se voltar contra. Mas tem pontos da cidade que, na minha opinião, parecem aceitar nesse aspecto e no aspecto do trânsito um viaduto. Por exemplo, por que não um viaduto na ligação da rua Heinrich Rosen com a Clara Mantal? Ao lado do Corpo de Bombeiros, ao lado do supermercado, que eu esqueci o nome agora. O Sam's Club. Sam's Club. Por que não um viaduto passando ali por cima da Rua 7 de Setembro e evitando esse semáforo? Ali, um viaduto... Porque um viaduto é um trambolho de concreto, né, Jorge? Ele traz um impacto visual gigantesco. Ele traz um impacto visual muito grande. Ele é muito feio. O viaduto é uma coisa muito feia para a cidade. Mas aquele ponto não tem nada que vai ser muito prejudicado visualmente por um viaduto. Tem um corpo de bombeiro ali, tem o tal do Sam's Club, tem o terminal da Proeb. Visualmente vai criar algum impacto grande em algum desses equipamentos? Não me parece. Tecnicamente, em relação ao tráfego, bom, aí cabe à Secretaria de Planejamento. Então, sim, tem pontos da cidade que eu acho que caberia um elevado, um viaduto, alguma coisa nesse sentido, mas tem que ter muito cuidado com relação a esse assunto, porque de fato as pessoas não têm noção do impacto. É só dar uma olhada, claro que as proporções são gigantescas, não dá para comparar com o que poderia ser feito aqui, mas é só ver o drama de décadas do Minhocão lá de São Paulo, né? Desde que foi feito na década de 50 e 60, até hoje se discute o impacto que isso trouxe para aquela região da cidade, o impacto negativo, né? Diga-se de passagem, porque tirou iluminação natural, tirou ventilação natural, os prédios moram ali com os carros passando nas janelas delas. É verdade. As pessoas não têm noção. Mas, né, de fato tem que se estudar. E imagino eu que o planejamento de Blumenau, a Secretaria de Planejamento de Blumenau, com certeza deve ter estudos nesse sentido e vai fazendo paulatinamente as coisas. Né? Ideal se tivesse uma via expressa que atravessasse a cidade por fora dela. Mas isso que ligasse tudo, né? Essa é a grande... Ligasse de A a Z. Quem fala muito nesses círculos, nesses anéis viários, né? Era ainda continua falando, o arquiteto Alfredo Lindner falava muito disso. Houve algumas tentativas de fazer alguma coisa nesse sentido, mas realmente nunca saiu do papel, infelizmente. Bom, vamos lá. Olha, se infraestrutura é um problema, outra coisa que vem sendo um problema são os fatores psicológicos das pessoas, né? A gente tem adoecido psicologicamente, né? A gente percebe porque muito claramente. Porque tu levar uma boneca numa unidade de saúde para ver se ela tá bem de saúde... É complicado, né? Meu, é complicado. Antigamente a gente brincava de médico com a boneca, não era isso? Mas daí era brincar, né? Eu não conhecia essas bonecas Remon, mas quando eu vi, eu até me assustei, né? Porque muito parecido com a real. É muito real. É muito real. Mas daí, a tu entender que aquilo é real mesmo... E você viu o que disse o prefeito de Chapecó? João Rodrigues, né? João Rodrigues. Se chegar alguém com uma boneca dessa numa unidade de saúde, ele vai internar involuntariamente. Ele não vai poder fazer isso, né? Imagino eu. Mas, assim, eu não acho que vai chegar nesse extremo, sabe, Jorge? Se houve algum fato isolado, não acredito. Que as pessoas estão adoecendo, isso a gente sabe. E a questão da boneca reborn já existe há algum tempo, já houve uma polêmica em relação a essas bonecas anos atrás, eu lembro. Mas logo também morreu, mas parece que agora a coisa ganhou corpo, né? Porque, de fato, começou a preocupar muita gente.
Principalmente aquelas pessoas que veem que mães de bonecas reborn estão levando muito a sério a brincadeira, né? Ou seja, é mais ou menos o que acontece, Jorge, com os pets, se a gente avaliar de certa forma, né? Mas você olha o mercado pet como virou um boom. Mas um negócio assim. Antigamente um cachorro de estimação, um gato de estimação era pura e simplesmente um gato e um cachorro de estimação. Eles tinham seu lugar como tais em casa. Hoje eles ganharam um espaço em casa. Hoje eles são membros da família. Antigamente não eram. Hoje eles são membros da família e tem casal disputando guarda e tem uma série de coisas que antes, né, faziam parte do mundo humano e que foram estendidos aos cachorros. Tem coisa acontecendo gatos, hoje aos que antes... de estimação. Aos seres vivos. Vamos lá. Tem coisa acontecendo hoje que antes não fazia sentido nenhum. Exato. Agora não dá para admitir que uma boneca reborn tenha esses mesmos direitos, vamos dizer assim, porque não é um ser vivo, né? Primeiro, não é um ser vivo. Pois é. E se a pessoa está achando que ela tem que ser tratada, né? Tem que ser tratada. Eu também concordo contigo. Então cabe aí a familiares e amigos acompanharem de perto e fazer a indicação e dizer, né? Alertar principalmente para esse tipo de situação. O que vai acontecer é o seguinte, eu acho que as pessoas, os serviços públicos principalmente, vão ter que estar de olho para o aumento de procura de serviços, principalmente na área da saúde mental, em relação a isso, para tentar se armar o quanto antes para poder atender essa demanda, se é que ela vai existir de fato, porque por enquanto a gente está ouvindo muito, mas não vê muita coisa acontecendo nesse sentido. Mas parece que pode haver algum boom aí, vamos dizer, nesse sentido. Né? Mas o crescimento dessa dependência chama muita atenção. Chama atenção demais, né? E isso evidencia justamente o que estava falando antes, né? A gente está doente. A gente sabe que a gente está doente. Tá? A gente está falando isso há muito tempo, tá? A sociedade está doente. Por que está acontecendo isso? É isso que a gente tem que se questionar. Isso é que a gente tem que estudar. É isso que quem cuida do desenvolvimento das pessoas, das cidades, do nosso planeta, enfim, de tudo, tem que se questionar. Por que isso está acontecendo? Isso aqui é culpado? Talvez tenha uma parcela de culpa. Isso aqui que eu estou apontando aqui é um telefone celular. Né? O acesso rápido à tecnologia tem afastado a gente das pessoas e talvez a boneca reborn seja uma maneira de reaproximar de alguma forma, sem questionamentos e sem juízo, né? Ou seja, eu vou conviver com um boneco porque o boneco não vai me julgar, o boneco só vai me agradecer, não, entre aspas, não vai reclamar, não vai chorar, não vai ter a parte negativa. Entende isso? Então, é complicado, né? Porque tudo que é ruim e é considerado negativo hoje também tem seu papel, isso estou falando no desenvolvimento da nossa vida cotidiana, também tem papel no nosso desenvolvimento. A gente tem que chorar, a gente tem que sentir dor, a gente tem que perder pessoas queridas, tudo isso faz parte da vida, né? E parece que uma boneca reborn suprime todas as partes ruins e a pessoa fica só com a parte boa, que é a parte emotiva e afetiva, né? É complicado, muito complicado. Pancho, os parabéns hoje para Alda Niemeyer. Eita, 105 anos nesse final de semana, né? A mulher do rádio amador, das enchentes, né? Que passou por uma guerra, que chega aos 105 anos, hein? Que coisa linda. A Alda tem uma baita de uma história. Eu contei essa história no meu projeto Um Rosto por Dia, na época que eu queria fazer Um Rosto por Dia. E está publicado lá no pancho.com.br. Quem quiser saber um pouquinho da história da Alda, é só ir lá em pancho.com.br, fazer uma busca por Alda Niemeyer e vai achar lá uma fotinha dessa senhora simpática e uma história comovente, né? Ela nasceu em 1920 em Joinville, né? O pai dela era comerciante, a mãe era dona de casa, uma vida comum. Acabou indo para a Alemanha um pouco antes da guerra e acabou ficando por lá, onde trabalhou como enfermeira na Cruz Vermelha, né? E de lá na Alemanha ela sobreviveu a um dos piores bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que foi o bombardeio à cidade de Dresden, onde ela vivia. Ela é uma das sobreviventes, porque milhares morreram naquele bombardeio e trabalhou também ajudando a socorrer as pessoas, né, que foram vítimas desse episódio terrível aí da história da humanidade e também da história da Segunda Guerra Mundial. E aqui em Blumenau, como tu falaste, né, na década de 1980, principalmente nas enchentes de 83 e 84, ela teve um papel fundamental auxiliando aí a todos a que podia, como radioamadora, né? Naquela época o radioamador tinha uma importância inacreditável, né? A gente não tinha telefone celular,
não havia energia elétrica, o telefone que existia também não funcionava por causa da enchente, por causa da falta de energia. E aí Dona Alda com certeza ajudou todos esses radioamadores, a fazer essa corrente de solidariedade que se formou naquela época. Muito bacana mesmo. Parabéns, Dona Alda. Parabéns a toda a família. Obrigado, Pancho, pela participação. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Estou lá em pancho.com.br e também no Instagram em @pancho.com.br, tudo junto sem ponto. Com o Pancho encerramos a edição de hoje do programa Na Boca do Povo.